Daniel, eu queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, gravando esse podcast como entrevistado, mas também pelo apoio que você, como Compliance Officer da CEMIG, ofereceu também para esse projeto que a gente apresentou para você. É um projeto muito querido aqui do Pacto Global, da ONU Rede Brasil, que a gente queria justamente humanizar essas figuras de Compliance Officers, explicar, às vezes, para um público mais amplo também o que é a função do Compliance Officer. Mas a gente aí tem várias perguntas para fazer aí durante o nosso episódio, mas queria, então, primeiro te apresentar, que hoje você está como Chief Compliance Officer da Gasmig. Você também, a gente vai conversar aí também sobre essa mudança de carreira, porque aqui a ideia é a gente entender um pouco a sua trajetória de vida pessoal, trajetória de vida profissional também. Mas antes de passar para você, só queria me apresentar, que eu sou a Chantal Castro, gerente da plataforma Ação contra a Corrupção, do Pacto Global da ONU Rede Brasil. E como eu comentei, então, esse projeto de a gente gravar 8 episódios de videocast conversando com compliance officers renomados foi apoiado aí pela CEMIG. A gente ficou muito feliz com toda a colaboração aqui também do Daniel. Mas primeiro, antes da gente falar de compliance officers, de profissionais, vamos falar de quem nós somos na essência, né? Então, se você pudesse contar um pouquinho da sua vida, Daniel, onde você nasceu, qual que foi a sua pretensão de fazer faculdade, o que você queria estudar, porque não é comum alguém tão jovem querer ser compliance officer, né? Então, como que a gente foi parar aí nessa cadeira hoje? Legal. Bom, primeiro dizer da minha alegria de estar aqui. Um pouquinho sobre mim, então. Tem uma história meio diferente. Eu nasci no meio da floresta amazônica. Então, para começar, meu pai era engenheiro da Vale e em Carajás o projeto começou em 1985, o ano que eu nasci. E Carajás era uma vila bem pequenininha, né? Não tinha uma cidade. Eu nasci num posto de saúde. E eu fui registrado no cartório mais próximo, que ficava a 800 quilômetros de distância, em Marabá. Então, eu demorei alguns meses até ser registrado no cartório. Só chegava de avião. E depois de navio, né? Então, desculpa, de navio. Como chega de navio na floresta amazônica? Carajás, a primeira linha férrea que foi construída, né, para poder escoar o minério que vai até no porto de São Luís. Então, ou se chegava de trem ou se chegava de avião. Tem muitas histórias curiosas, um dia eu posso depois contar para os friends mais chegados. Mas das minhas duas avós indo para lá, eu era o primeiro neto. Eu tenho um pouco de ferro no sangue, né? Porque nasci num projeto de mineração, depois meu pai sempre trabalhou nessa empresa, então eu corri por praticamente todas as cidades onde a Vale tem operação, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo em Vitória, em Itabira, cidade de Drummond, onde eu passei boa parte da minha infância. Sou formado em Direito, mas nunca pensei em advogar. Eu adorava surfar, então sou mineiro, que gosta de surfar, também umas histórias meio esquisitas. E na época de ensino médio, eu gostava tanto da praia que eu disse que eu queria fazer turismo. Eu queria abrir uma pousadinha na Bahia e viver de surf. Por algum motivo, eu fui fazer um vestibular numa faculdade de Direito em BH, que era super bonitinha, e eu falei, eu gostei desse lugar, achei ele bonito. Eu quero estudar, então, aqui. E aí comecei a fazer Direito, meio que sem entender para onde que eu ia. Mas na faculdade foi um dos lugares mais legais, assim, porque eu sempre gostei de me envolver muito, eu acho que eu sou muito intenso com as coisas. Então, tudo que um aluno podia se desenvolver na faculdade, eu fiz. Então, eu fui monitor desde o segundo período. Também porque tinha direito de bolsa, né? Então, o combinado lá em casa é que a bolsa era um dinheirinho para eu gastar com as minhas coisas e tal. Então, fui monitor, depois fui pesquisador, depois fui membro do DA. Uhum. Só não fui da Atlética porque o meu Atlético não é muito bom para Tava todo pro surf, e surf não tinha nos Jogos Jurídicos. Né? E fui representante dos alunos no Conselho Superior da faculdade. Essa talvez foi a minha primeira experiência de governança. Porque o Conselho Superior é como se fosse o conselho de administração ali da faculdade, decide as coisas, muitas coisas que tocam a vida dos alunos, e eles entenderam que era legal ter um aluno representando seus interesses. Então, ali comecei a gostar de governança, de expor os argumentos, de entender os meandros, a política, porque, na verdade, boa parte das decisões não se toma ali na reunião, se toma nos bastidores. Aos poucos eu fui começando a gostar desse assunto e acabei indo para a política, tudo é político, né? Mas acabei indo para o governo e a minha vida começou, então, muito voltada para as organizações públicas.
É muito legal. Não, a gente vê que os inícios de carreira dos compliance officers que a gente tem conversado aqui são sempre muito diferentes. Então, economistas, advogados, auditores, engenheiros. E isso é muito curioso. É legal a gente falar sobre isso, porque se tiverem aí jovens assistindo a esse videocast que queiram ser compliance officers ou tenham curiosidade para entender a profissão, saber que, na verdade, não tem um certo e errado para o que você vai estudar na sua graduação, pode ser administração também, porque depois é o compliance que vai nortear aí outras decisões, mas, assim, um background jurídico é bom para compliance, um background de administração é bom para compliance, um background de gestão. Então, tem diversos backgrounds que são importantes, mas fiquei bastante curiosa aí de conhecer a sua história. Então, você já bastante novo ingressou aí para a parte pública em Minas Gerais, né? Isso. Eu acho que até para te complementar uma coisa que é importante, mais do que o conhecimento jurídico, o conhecimento de gestão, isso depois a gente aprende, né? O que as universidades têm de muito interessante? É ensinar a gente a pensar, ensinar a pesquisar, ter espírito crítico. Isso é muito importante para qualquer profissional, para nós em especial. Então, para quem está nos ouvindo ou nos vendo, né, e quer migrar para essa área, a gente pode falar muito depois. Posso falar como eu vejo essa área no futuro. Acho que as profissões vão se reinventar em ciclos cada vez mais curtos, mas, sobretudo, ter esse espírito crítico é uma boa. E é isso. Saí da faculdade, comecei a gostar, então, da boa política, né? Não da política partidária, embora eu fui do DA e ali também um pouco da política estudantil, super legal. E tive a oportunidade, primeiro, assim que eu saí da faculdade, como eu fui monitor, parará, lá na escola, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer mestrado na Europa. Então, o primeiro ponto legal que eu aprendi na vida, nada vem de mão beijada para a gente, a não ser que você seja herdeiro, né? Então, a gente precisa ser proativo, a gente precisa buscar as oportunidades, fazer as oportunidades acontecerem. Então, como eu tinha sido monitor desde o segundo período de uma professora espetacular, que tinha contatos lá com a Universidade de Lisboa, ela me indicou, fui com bolsa, e aí foi uma complemento da experiência acadêmica, que tem prós e contras. Quando você sai da faculdade e emenda num mestrado, num doutorado, meio que você já está ali engatilhado, você faz rápido e... Por outro lado, você não tem tanta vivência da vida, então, às vezes, o mestrado acaba sendo um pouco mais superficial, mas morar na Europa foi muito legal, né? A gente já estava conversando aqui sobre os eventos aqui de compliance no mundo inteiro. Vivenciar a diversidade que é morar num país europeu, num país fora do Brasil, foi talvez a melhor experiência. Mas lá também eu comecei a estudar um pouquinho sobre algumas coisas que estavam mudando, inclusive a lei anticorrupção. Então, o mestrado foi em 2010 e 2011, a lei anticorrupção já estava iniciando as discussões e ela tinha sido engavetada na Câmara dos Deputados. Lá depois, com aqueles movimentos de junho de 2013, quando as pessoas foram para a rua para reclamar dos 20 centavos, de repente aquele projeto ressurgiu das cinzas e foi aprovado super rápido, né? Mas já foi um ponto ali onde eu comecei a me inteirar um pouco mais com compliance. A gente tem visto isso também das experiências dos compliance officers. O que a gente tem hoje aqui no Brasil bebeu muito da fonte de Estados Unidos, legislação americana e europeia também. Mas também complementando algo que você falou antes, eu também acabei fazendo direito, nem sei porquê, porque também não tem nenhum advogado na minha família. E eu acho que o que a faculdade de Direito ensina, mesmo para você ou para mim, eu também nunca... Trabalhei muito pouco como advogada, é esse pensamento crítico. E isso acho que nunca vão tirar da gente, né? A gente fez essa faculdade, pode seguir outros caminhos, mas o pensamento crítico que a faculdade de Direito te dá é muito importante, né? Então, por isso que às vezes a gente tem aquele pensamento de todo mundo deveria fazer direito, ou pelo menos algumas cadeiras, né? Não precisa ser todas, os 5 anos, que a faculdade é extensa. Mas outra coisa que é importante da faculdade de Direito é as aulas de Direito Constitucional, né? A gente entender a Constituição brasileira, a gente entender como funciona o governo, a política, a Câmara, o Congresso, né, os nossos direitos, os nossos deveres. E isso é muito importante. Eu queria que todo mundo tivesse esse background também. Mas então aí você voltou de Lisboa e aí você foi procurar o quê? Setor público ou setor privado? Pois é, engraçado porque às vezes a gente também quer ter o controle da nossa carreira e boa parte de como acho que a nossa vida é tocada, é meio que estar no lugar certo, na hora certa, né?
eu estava voltando, procurando emprego, tinha uma oportunidade no governo de Minas Gerais, eu aceitei. E aí eu comecei a entender como os governos funcionam, né? Que tem prós e contras também, né? São movimentos muito mais lentos ali, tem uma burocracia, tem um pouco de vaidade também, de jogos de poder ali muito próprios do setor público. E logo depois eu comecei a ter a experiência de ser procurador. Então, eu fui procurador municipal em Minas e no Espírito Santo. E essa talvez foi uma das experiências que mais me marcou. É um negócio meio esquisito de falar, mas eu acho que vocês vão me entender. Muitos dos problemas que a gente vê de corrupção estão nos municípios. Sim. Né? Eu nunca vi uma operação de corrupção na minha frente, mas a gente entende nas entrelinhas. E você começa a ver como é que as pessoas boas acabam se tornando corruptas ou acabam cometendo atos de corrupção. E aí, uma das primeiras lições que eu aprendi importantes para compliance é que grandes rompimentos começam com pequenas brechas. Ninguém começa roubando uma mala de dinheiro, né? As pessoas começam recebendo um almoço de graça de um fornecedor. Daí a pouco o fornecedor chama de novo e ele começa a pagar os almoços com frequência. Daí a pouco vem uma pessoa de fora e te dá um presente menor, depois te dá uma garrafa de vinho, depois te dá um iPhone, depois te dá um envelope de dinheiro. Acho que essa coisa de que a gente precisa ser muito correto nas coisas pequenas para que a gente seja correto nas coisas grandes, né? Aquela ideia da teoria das janelas quebradas é muito real. Assim, a gente não pode ficar só preocupado com os grandes elefantes na sala, e a gente também precisa se preocupar com as coisas pequenas, porque o trinco pequeno vai crescer e aquilo vai gerar uma cultura de permissividade, ainda que nas coisas pequenas. Por isso é que talvez seja tão difícil ser um profissional de compliance, porque as pessoas, quando você está na mesa do shopping, lá conversando com as pessoas, qualquer coisa o cara olha para você e fala, pô, mas o diretor de compliance está falando isso, ou o diretor de compliance não pode ouvir isso. Então, a gente acaba meio que sendo ali um pouco do exemplo dessa coisa de perfeição. Eu sei que compliance não é isso, né? A gente não é o arauto da moralidade, a gente também está sujeito a errar, etc e tal. Mas que bom que existe isso, porque as pessoas veem que tem esperança, né? Aquele profissional ali, ele está cuidando das coisas pequenas, e aí a gente precisa ser coerente, né? Não adianta o cara de compliance que quer ferrar todo mundo e também está fazendo as coisas erradas. Não, mas isso que você falou é muito importante mesmo, porque esses esquemas de corrupção, a gente fala que quando tem corrupção no setor público, no setor privado, isso também é causa e consequência de uma quebra de confiança. Mas os esquemas de corrupção, dentro deles, eles também são baseados em confiança. Então é isso. Por que primeiro eu vou começar pagando um almoço para uma pessoa? Porque eu vou ver se ela vai aceitar, se ela vai manter aquele acordo entre nós, se ela não vai abrir a boca, e depois eu vou dar uma mala de dinheiro. Então, assim, é muito interessante pensar que dentro dos esquemas de corrupção, eles só crescem porque há confiança entre pessoas que estão ali, né? E como isso tem esse paradigma, né? De quebrar a confiança de um lado e gerar confiança de outro, mas eu concordo 100% com você. E para quem não conhece essa questão aí das janelas quebradas, é quando, se você passa por um prédio abandonado e todas as janelas de vidro estão intactas, normalmente você não vai fazer nada. Mas se você vê que tem 3 janelas quebradas, uma está inteira, você vai pegar aquela pedrinha no chão e falar assim, deixa eu quebrar essa que ainda está inteira. Então, porque alguém começou um processo, você vai lá e continua. Acho que isso também tem muito, não sei se você viu isso na sua experiência, muito aqui no Brasil, do tipo, mas sempre foi feito assim, mas é assim que é feito as coisas, mas eu tinha que levar ele para jantar porque é assim que a gente fecha um negócio, ou eu tinha que jantar na casa do prefeito porque é assim que eu garanto o meu mandato. Então, tem muita gente que se coloca nessa posição de, estou dando continuidade ao jeito que as coisas são feitas, né? E você acha que tem solução para isso? Ou como a gente acabar com essa continuidade, perpetuidade aí de esquemas? O ser humano é um ser bom por natureza ou ruim por natureza, né? Essa é uma discussão que a filosofia faz há muitos 1000 anos atrás, né? Mas eu sou um otimista e eu acho que quem trabalha com compliance precisa ser otimista, senão é muito mais fácil você reclamar, né? Mas, para mim, o ponto mais importante de quem trabalha nessa área é a gente entender que nós não vamos diminuir a cultura da corrupção instituindo controles, instituindo processos. Isso é importante, não estou dizendo que não tem que ter controle, tem sim, mas é até curioso, porque na academia existe um tipo de corrupção que ele se alimenta do excesso de controles. Então, vamos pegar aquela lei 8666, né?
A Lei 8666 é uma lei ultra burocrática, cheia de controles, porque o legislador entendeu que quanto mais controles eu coloco num processo, mais liso, mais íntegro vai ser. E a gente sabe que não é verdade. Para a gente trabalhar esse mal na raiz, a gente precisa pensar em prevenção, precisa falar em integridade, né? Por que se você esquecer um celular na praça de Copenhague e voltar daí a 2 horas, ele provavelmente vai estar lá naquela mesma praça, né? Porque ali a gente criou uma cultura, né, que é muito mais profunda, é muito mais difícil de ser construída. Então, não dá para a gente achar que em 1 ano, em 5 anos, a gente vai mudar a cultura do Brasil. E talvez a gente não consiga mudar a cultura de um país, mas a gente consegue ir mudando aos poucos, fazendo pequenas micro-revoluções para entender esses valores. Acabar com essa nossa cultura do jeitinho. Sim. De que se eu puder levar vantagem, eu vou levar. Ou de, por que eu pegaria um celular que não é meu? Eu me lembro quando eu estava num desses países nórdicos que eu entrei dentro de um trem e não tinha cobrador. Aí eu perguntei para uma pessoa que morava lá, falei, vocês não têm medo de alguém usar o trem e não pagar? E aí essa pessoa olhou nos meus olhos e ela falou uma coisa muito sábia que me marcou profundamente, tanto que eu estou repetindo aqui muitos anos depois. Ela virou para mim e falou assim, não entendi sua pergunta. Por que alguém pegaria o trem e não pagaria? Faz sentido eu usar uma coisa e não pagar? Percebam que, infelizmente, acho que isso está um pouco no nosso chip. Sim. Se eu posso ganhar vantagem e usar e não pagar, eu vou fazer isso. A gente precisa inverter isso. Se a gente inverte na base, por mais que ele demore muito mais tempo, por mais que pareça mais custoso no início, a gente vai evitar de entrar nessa bola de neve que é cada vez mais controle, cada vez mais punição, cada vez mais vigilância. A gente tem a impressão que para acabar com a corrupção no Brasil, eu preciso de botar mais dinheiro na Polícia Federal, eu preciso filmar todo mundo, eu preciso acabar com os direitos individuais, eu preciso fazer... Não é isso, né? A gente precisa trabalhar a base para entender. Vamos construir um pacto social? E se não for no Brasil, pode ser na minha empresa, pode ser na minha casa, né? Pode ser no meu grupo, de que ali eu não... eu respeito, se esse celular não é meu, eu não vou encostar. Então, eu sempre começo fazendo essa pergunta, se eu deixasse meu celular na Praça 7, aí todo mundo ri, né? Mas e se eu deixasse meu celular na mesa da minha sala, onde todo mundo passa ali, e eu voltar amanhã, eles vão estar lá? Muita gente fala assim, pô, eu acho que sim. Então, a gente está começando a fazer essa revolução. Que seja dentro da empresa, que seja dentro das nossas organizações, essa cultura de integridade, e ela começa, você usou a palavra certíssima, por confiança, né? A gente não pode implementar um programa de compliance desconfiando de tudo e de todos, porque a verdade é que é um percentual muito pequeno de pessoas que fraudam, mas a gente atua para todo mundo como se todo mundo fosse fraudador. E eu acho isso muito custoso, seja porque os controles são caros, seja porque isso leva a um ambiente de desconfiança, que eu, inclusive, acho que aumenta a chance de fraude. É bem curioso isso que você falou, mas pensando aqui, enquanto você estava falando, eu concordo que quando uma lei tem muitos controles, muita burocracia, todo mundo já sabe, não, isso aqui ninguém vai fazer, então passa pelo lado. Isso aqui ninguém vai fazer, então passa pelo lado. Então, realmente, e a gente que estudou direito sabe, o ideal seria que todo mundo incorporasse o espírito da lei, né, e não o pé da letra ali dos artigos. Mas, né, isso aí é também uma outra conversa. Mas engraçado você comentar também, falar de Copenhague e países nórdicos. Eu tenho uma colega também, amiga, que era compliance officer aqui no Brasil e hoje é compliance officer da mesma empresa, só que lá nos países nórdicos. E ela falou também uma experiência de ser compliance officer Latam e como trabalhar o compliance aqui nos países da América Latina. Ela foi para lá implementar o mesmo programa, as pessoas falaram assim, não entendi. Não, por exemplo, você não pode fraudar um recibo de hotel, você não pode contratar a empresa que é do seu pai para prestar algum serviço para a empresa. As pessoas, sim. Mas, assim, com certeza, ela falou assim, mas não acho que tudo são flores, porque eles têm outras questões. E, com certeza, eles devem ter outras questões. Aqui, a gente não está generalizando brasileiros e noruegueses e tudo dessa maneira. Mas foi engraçado também você comentar, quando eu estive lá na sua terra, em Inhotim também, depois que eu fui visitar, tinha uma exposição que eu queria muito ver lá e que era uma caixa, assim, que você tinha que entrar numa caixa imersiva e tinha uma exposição de luzes da Yayoi Kusama, e aí você tinha uma pessoa na porta em Inhotim, que era uma pessoa que falava assim, vocês vão entrar, vai dar 1 minuto, eu vou abrir a porta e vocês têm que sair.
A gente, ai, tá bom, poxa, eu vim até aqui, vim em Inhotim, pra eu que sou de Curitiba, não é perto. Pô, vou poder ficar 1 minuto lá dentro? Eu sou apaixonada por essa artista, queria ficar mais. Mas tudo bem, regras são regras. Ficamos 1 minuto, quando a gente piscou, a gente já teve que... a pessoa já abriu a caixa, a gente já teve que sair da caixa. Flash forward para... Eu tive a oportunidade de ir também pelo Pacto Global para Viena e para Noruega. Fui numa mesma exposição em Copenhague dessa mesma artista. Chego lá, perto da tal caixa de imersão, que você entra e tinha uma outra exposição de luzes. E eu fiquei olhando assim, cadê a pessoa que abre a porta, fecha a porta e controla o tempo? Não tinha. Eram as pessoas e tinha uma fila enorme. As pessoas entravam, cada uma ficava um tempo bem... Acho que até menos de 1 minuto as pessoas ficavam, porque elas viam que tinha outras pessoas na fila. Ficavam um pouquinho lá e saíam. Eu falava assim, gente, não estou acreditando. Se no Brasil não tivesse ninguém controlando, e eu estou falando por mim mesma, acho que eu entraria lá e ficaria 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Né? E na Noruega não tinha ninguém controlando. E a fila era enorme, mas a fila estava andando. As pessoas entravam, ficavam um pouco e saíam. Aí eu falava, gente, essa mudança de cultura também é muito complicado. Mas também tem países que a gente sabe que tem menos corrupção, mas também tem muitas regras, tipo uma Singapura da vida, né? Que tem tanta regra que as pessoas não sabem nem se elas podem comer chicletes na rua, ou se elas podem cumprimentar alguém ou não podem. Também acho que não é por aí, né? Acho que tem outras maneiras de solucionar essa equação. Sem dúvida. E eu acredito que realmente começar dizendo para as pessoas o que elas não podem fazer é muito ruim. Quem tem filho e está nos escutando sabe que se você virar para sua criança, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, falar para ela, não corre. Eu coloquei ideia na cabeça dela, né? Claro que ela vai correr. A gente na empresa faz isso, não pode fraudar o recibo, você não pode se corromper, você não pode fazer isso. O que a gente espera das pessoas? A gente fala isso no nosso código? Muitas vezes não, né? No nosso dia a dia. A gente precisa dizer o que a gente espera das pessoas, né? A gente criar ali um reforço positivo e não um reforço negativo. Para dizer, ó, eu quero que você me ajude nisso, aquilo, quero que você tenha esse perfil. Então, isso tem a ver com parte do pressuposto da confiança, da desconfiança, né? E uma questão de base, você está falando, né? Da gente pensar do ponto de vista coletivo, da gente pensar por si próprio. O compliance em que as pessoas da minha empresa, da minha organização, vão fazer ou deixar de fazer uma coisa, porque tem alguém falando para elas o que pode fazer, o que não pode fazer. E o que eu estou controlando, o que eu estou vigiando, é muito pesado, é caro e não é sustentável. E é o exemplo que você deu também do telefone celular, né? Às vezes... E também não generalizando, mas como eu sou brasileira, eu vou falar o que eu acho que os brasileiros pensam, assim, eu posso até nem querer pegar esse celular, mas como alguém vai pegar, melhor que seja eu. Então eu vou pegar, porque alguém vai pegar. Mas eu acho que é isso, é se colocar nessa situação. Se eu esquecesse o celular, eu ia querer que alguém pegasse? Ou quando você pensa numa realidade da empresa, né, assim, eu não sou empresa, então não tem problema se estão fraudando ali os recibos, mas... Poxa, eu vou gostar que todo mundo faça isso e aí a empresa eventualmente vai ter que demitir gente, vai ter que cortar custos porque está tendo um gasto enorme com viagens, etc. Eu acho que é muito se colocar... Gostaria que fizessem isso, né? E aí também outra cultura que acho que é importante ser mais desenvolvida aqui no Brasil é a do whistleblowing, né? A da denúncia, que aqui no Brasil a gente também vê muita coisa e fala pouco sobre o que a gente vê, porque também não é uma cultura... muito aqui do Brasil de ser essas pessoas que ficam controlando as outras e denunciando as outras, dedurando, né? É até visto como uma coisa ruim, né? A gente aprendeu quando criança que dedurar era feio. E agora a gente pede para as pessoas usarem o canal de denúncia. Você pode pensar? Eu acho que nesse caso aqui, de novo, é quebra de paradigma, né? A gente está fazendo uma coisa quase professoral, de base, de valor, que muitas vezes faltaram para as pessoas, seja em casa, seja na escola, né? Por isso é que essa revolução, ela não acaba nessa geração. A gente precisa pensar nas próximas gerações. A gente precisa falar de ética para os nossos filhos, precisa falar nas escolas, precisa falar em casa, também nas organizações. O modelo de mais controle, mais vigilância, mais punição, eu vou falar uma frase meio forte, mas é verdade, só gera bandidos mais inteligentes. A gente não vai reduzir o problema da corrupção. Se eu falar para um prefeito que agora ele não pode mais ter dinheiro em espécie, não sei o quê, porque isso compromete, né, isso favorece uma corrupção, ele vai usar criptomoeda. E se eu falar que não pode criptomoeda, aí eles vão criar o Bitcoin, que o Estado... a gente vai sempre ficar enxugando o gelo, né? Vamos fazer um pacto no Brasil
para a gente começar a trabalhar a base, né? Ainda que isso seja devagar, isso seja custoso, ele pode parecer mais custoso no início, mas a longo prazo ele se paga com muito mais facilidade. É verdade. Não, a educação é a chave para quase todos os problemas, não só do Brasil, mas do mundo. Mas então, falando disso, de novas gerações, você também é professor da Fundação Dom Cabral. E como que é a sua experiência como professor? Você é muito jovem, né, Daniel? Mas você gosta também de falar com esses jovens? Você acha que eles estão vindo com uma mentalidade diferente? A gente falou aqui também em outros episódios que a gente sente que os jovens estão menos propensos a alguns desvios. A gente sabe que, por exemplo, mais na área ali de direitos humanos, então menos propensos a aceitar a discriminação, racismo, homofobia. Mas você acha que para a área do compliance também eles vêm com uma visão já aprimorada do que foi a nossa geração? Não sei. Acho que esse é um assunto que eu adoro estudar e conversar, que é essa diferença das gerações mais novas, né? Os millennials, X, Y, Z. Eu acho que tem algumas coisas, como você disse, que são muito evidentes, né? Primeiro é um consumidor mais consciente. Tem pesquisas que mostram que antigamente, se você perguntasse para as pessoas, eu tenho 2 produtos da mesma qualidade, do mesmo valor. Só que um deles usou mão de obra análoga à escravidão, outro não. De qual você compraria? As pessoas falariam assim, de qualquer um. Hoje, se você pergunta para as gerações mais novas, ela vai falar assim, eu topo pagar mais caro para comprar que não tem trabalho análogo à escravidão. Né? É uma geração, uma mão de obra mais consciente. A gente não quer trabalhar só para ganhar dinheiro e aí ser feliz, a gente quer cumprir propósito. Né? Nesse sentido, é muito legal, inclusive, o que a gente faz. Empresas compliance, empresas íntegras, têm mais facilidade em absorver e em reter mão de obra qualificada. A geração Z, Y e milênios têm outros problemas, né? No mundo de trabalho, a gente está começando a vivenciar isso. Mas o que eu penso, assim, a gente tem uma oportunidade aí, sabe, de instituir valores, porque eu acho que os nossos pais nos ensinaram, o que a gente aprendeu de não desperdício, de visão ambiental, são coisas que os nossos pais não aprenderam mesmo, não se falava, né? E um outro ponto que eu acho que é super legal para quem está ouvindo esse podcast, pensando em ingressar no mercado de trabalho, é que o mercado de trabalho vai mudar muito. Quando eu e você começamos a faculdade, não se falava em compliance, né? E aí a gente sai da faculdade, esse troço está começando a bombar. Hoje é um mercado super mega ativo. Eu sou meio pessimista, então pode ser que daqui a um tempo ou esse assunto já tenha sido incorporado dentro dos valores da empresa, não seja mais preciso de uma pessoa, isso é um cenário positivo, ou simplesmente pós-Trump, FCPA, etc. e tal, as empresas vão voltar a fazer tudo de errado de novo. Não sei o que vai acontecer. A gente está, acho que, no meio desse enigma, né? As empresas vão seguir todo o caminho que já foi traçado até aqui, de ter áreas de compliance, de governança, prezar pela transparência, ESG. Hoje o pêndulo vai voltar lá para trás agora, com tudo isso que está acontecendo, né? Então, a gente pode ser otimista ou pessimista, pragmático, mas a gente também precisa entender que se a gente realmente acredita nisso, que empresas íntegras, que um capitalismo consciente é bom para o mundo, a gente também precisa fazer a nossa parte. Né? Então, isso aqui é meio que um manifesto também para quem está nos ouvindo, de dizer, essa geração mais nova que vai entrar, as gerações X e Y, não estou nem contando a Z, elas já vão ser, a partir do ano que vem, a maior parte do mercado de trabalho, né? Da população economicamente ativa. Se a gente quiser mudar o capitalismo, a gente muda. Né? Então, mesmo que as pessoas lá fora estejam dizendo frases do tipo para as empresas americanas, elas podem subornar lá fora porque antes isso não podia, era uma desvantagem competitiva. A gente vai falar assim, não, a gente prefere perder negócios, mas manter a integridade. Eu sei que você perguntou para alguém aqui num dos podcasts, integridade vale a pena? Depende do que significa valer a pena, né? Ela se paga? Nem sempre. Às vezes você vai perder um contrato, né? Às vezes você vai perder um negócio, às vezes você vai perder um amigo, mas a longo prazo é óbvio que vale a pena. Né? Então, a gente precisa agora se juntar como gerações mais novas para dizer o capitalismo que a gente espera não é aquele capitalismo selvagem, onde o dono da empresa ele oprime todas as partes relacionadas para ele aumentar a sua margem. Né? A gente acredita em negócios 360, que fazem bem para o meio ambiente, que fazem bem para o mundo, que fazem bem para os meus colaboradores, que fazem bem para os meus fornecedores, e ética tem tudo a ver com isso. Não, é verdade. E então, falando também dessa experiência de trazer essa visão de que integridade vale a pena,
como traduzir isso para uma empresa? Então, você estava antes na CEMIG, agora está na Gasmig como Compliance Officer. Como traduzir para a alta liderança da empresa que a empresa tem que investir em compliance, tem que gastar dinheiro inicialmente com isso? Você consegue prometer para eles assim, não, se vai dar um retorno financeiro ou é realmente a mudança de cultura que é importante, é a saúde mental e o ambiente para os colaboradores? Como que a gente, como compliance officer, consegue traduzir isso dentro de uma empresa? Agora falando de setor privado mesmo. Legal. Bom, acho que o primeiro ponto é que você precisa saber se você está lidando com o mesmo nível de valores com essas pessoas. Então, quando a pessoa abre uma empresa, ela tem dois caminhos. O primeiro é dizer, eu estou abrindo uma empresa para ganhar dinheiro. A outra falando assim, eu abro uma empresa para resolver o problema de alguém. Porque eu acredito que o meu produto ele faz bem para as pessoas. Ele melhora a vida das pessoas, ele impede uma coisa ruim de acontecer. A gente tem de 2 empresários, 1. Para esse cara aqui, eu não tenho argumentos para dizer que ele precisa investir em compliance. Porque se ele só pensa no final do dia em dinheiro, a hora que chegar um cara falando assim, me paga uma propina porque eu vou te ganhar um contrato, ele vai dar, porque a vertente dele é financeira. Só que esses caras estão diminuindo a cada vez mais. E é impressionante a quantidade de empreendedores no Brasil, no mundo, que estão abrindo negócios pensando em propósito. O livro do professor Raj Sisodia, O Capitalismo Consciente, já mostra isso, né? Ele mostra que as empresas que não pensam só no lucro, inclusive lucram muito mais do que as empresas que pensam só no lucro. Isso talvez seja o maior paradigma do século XXI em relação ao capitalismo. E para essas pessoas é óbvio que integridade vale a pena, né? Ela não quer ver o negócio dela morrer, né? Ela acredita que o negócio dela vai se aperfeiçoar quando ela pensa em bons valores. Mas até para esse cara aqui, eventualmente tem bons argumentos, porque quando a gente está competindo no mercado, né, com concorrentes, e um concorrente usa de corrupção para ganhar um contrato, etc. e tal, você vai abaixando o nível para um nível muito ruim. Mesmo para esse cara que está disposto a de vez em quando pagar propina, ele vai competir com o que vai pagar mais. Isso é muito ruim para todas as partes. Então, acho que o nosso papel, e se me perguntar assim, qual é a principal missão que você tem no dia a dia, sendo diretor de compliance de uma empresa, é a gente conseguir comunicar com todas as partes interessadas, do meu chefe aos empregados da minha empresa, aos meus fornecedores, aos meus colegas, o tempo todo que compliance vale a pena, né? Que integridade vale a pena, que a gente quer criar um ambiente competitivo num nível ético, de que isso se traduz a longo prazo, mesmo para quem fala, a FCPA vai acabar, agora eu posso subornar, calma lá, né? Primeiro a gente tem muitas outras legislações, inclusive no Brasil. Aliás, a lei anticorrupção, a 12846, é uma das leis mais pesadas do mundo, né? Só 2 países têm uma legislação tão pesada quanto a nossa. E os PARs vão continuar sendo um instrumento de multas e de aplicação de penalidades pesado. Então, se você não acredita pelo amor, é possível que você acabe acreditando pela dor. Eu vou implementar um compliance para eu não tomar uma multa da lei anticorrupção. Seja qual for o caso, nós temos trabalho para fazer. Quem está chegando no mercado de trabalho agora, tem vaga para vocês, né? Tem espaço para a gente crescer. Que seja com esse nome de compliance, que seja com outro nome, quer dizer, até ser incorporado de fato na cultura da empresa. Porque aquilo que você falou no início também é muito mais do que explicar para os colaboradores de uma empresa ou também a alta administração o que é a lei em si, ou as políticas da empresa de compliance, é o porquê que a política existe, né? Então, assim, as pessoas às vezes não pensam que um suborno aqui, uma propina aqui, vai acabar gerando um ambiente de negócios menos justo, que vai gerar uma quebra de confiança, que vai gerar um aumento nos custos de fazer negócio, que eventualmente pode até culminar com a deterioração da democracia. Assim, as pessoas não fazem esse paralelo do tipo, roubei uma caneta do meu trabalho e levei para casa. Ou, tipo, a totalitarismo pode estar aumentando no mundo. As pessoas não fazem essa conexão, mas eu acho que se fizerem essa conexão, é o que você falou também, muito mais entendimento do porquê os atos são danosos e lesivos do que ficar colocando cada vez mais e mais regras, né? E sabe que eu realmente acredito que as pessoas têm esperança de que isso vai melhorar e elas esperam de nós ser esses compliance influencers, né? As pessoas gostam quando a gente vê alguém levantando para falar sobre esses valores, para falar, gente,
é possível que a gente fazer um capitalismo de ganha-ganha, em que a gente vai continuar daqui a 1000 anos existindo como planeta, mantendo a nossa integridade, a nossa integralidade como seres humanos, fazendo negócios que são bons para as pessoas, né? Acho que a gente pode aqui gerar um bom pacto para que a gente crie mais pessoas que vão trazer esse compliance, essa influência positiva, mas não é aquela influência também superficial, de que assim, nosso compliance é lindo, ele resolve todos os problemas do mundo, né? Mas de que assim, não existe outro meio capaz de gerar paz social, de uma vida sustentável no futuro, se a gente não tiver um mínimo de um pacto ético, né, entre as pessoas. Senão a gente vai acabar gerando um lugar onde tem cada vez mais desconfiança, onde todo mundo passa a perna em todo mundo. Alguém quer morar num lugar assim? Vai ficar insuportável, né? Então, realmente, e é o que você também falou numa outra resposta sua. A gente não vai conseguir mudar o mundo, ou na nossa geração não vai conseguir mudar o Brasil, mas é o que você falou. Vamos então começar na minha empresa, ou se não na minha empresa, se a sua empresa é gigantesca, no meu departamento, vamos começar na minha diretoria, né, na gerência que eu trabalho. Nada precisa começar a ser do tamanho do mundo. As coisas podem começar pequenas, né? Como aquela história também de fechar a torneira quando estiver escovando o dente, mas eu vou fazer a diferença? Vai, se todo mundo fizer, vai fazer a diferença e vai ter uma contaminação ali positiva. E você pensa nisso também quando você está aí na educação da sua filha pequenininha, em passar esses valores para ela? Sem dúvida. Seja em casa, seja na academia, como você perguntou, o trabalho principal, como eu realmente acredito, é de base, né? A gente construir uma cultura de integridade, uma cultura de confiança, e não uma cultura de desconfiança, de punição, de vigilância. É curioso porque muitos pesquisadores, pedagogos, há muitos anos falam, né, que boa parte da construção da moralidade, né, dos seres humanos se dá nos primeiros anos, então até os 5 anos. Verdade. Então, a gente tem um compromisso com as nossas crianças, né, de ensinar para ela, quando ela tá com um brinquedinho e o coleguinha está com outro brinquedinho e ela quer pegar o brinquedinho, de que, não, se o brinquedinho está com o colega, a gente vai respeitar. Você pode compartilhar o seu também, ou vamos fazer um combinado? Você brinca durante 1 minuto com o seu brinquedo, depois você me empresta o seu, eu empresto dela. Isso vai nos fazer adultos melhores, vai nos fazer profissionais melhores. A gente precisa disso, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa começar falando de ética com os nossos filhos, com as nossas crianças. Nós vamos gerar, daqui a 20, 30 anos, profissionais melhores, né? Que vão entender, vão internalizar melhor isso. E talvez o outro ponto que eu diria, isso me chama muita atenção desde o início. Ninguém, ou quase ninguém, rouba ou frauda porque ele é uma pessoa ruim. Sim. Existe um percentual muito pequeno de sociopatas. Essas são pessoas que têm uma condição psicológica que elas fraudam porque elas gostam. Se é que eu posso dizer isso, né? Mas nem sabem por quê, né? Mas não... a grande maioria das pessoas são pessoas boas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não acredito que ou você é bandido ou você é uma pessoa boa. Mas são pessoas boas que, por algum momento, por algum motivo de racionalidade, de pressão, de oportunidade, como se começou com aquela ideia do triângulo das fraudes, hoje é muito mais complexo do que isso, né? E se a gente entende por que as pessoas estão fazendo isso, de novo, a gente pode trabalhar na base para evitar que a pessoa se coloque nessa posição. E aí a gente vai criando essa ideia de integridade corporativa e de integridade intencional, que é o livro do Chestnut, que, aliás, é uma... Sabe que eu adoro citar livros, né? Então, segue aqui um livro. A gente põe uma bibliografia depois, no final. E Daniel, o que te levou a fazer mudança aqui agora, mais recente na sua carreira profissional e de compliance officer de uma empresa que, de tamanho, é muito grande, para uma empresa também muito grande, mas menor? Você gosta de mudar, encarar novos desafios, e qual que você acha que pode ser uma grande mudança na área de compliance de uma empresa muito grande para uma empresa não tão grande, mas ainda significativa no mercado lá em Minas Gerais? Então, eu comecei falando aqui que eu sou uma pessoa muito intensa. Eu acho que eu não consigo trabalhar em voo de cruzeiro, que é uma pena, porque no voo de cruzeiro, depois que você faz todo o trabalho, você vai colher os resultados, você vai ter uma vida mais tranquila. Mas eu sou super movido a desafios. Então, eu estou num desafio novo, agora numa das empresas do Grupo CEMIG, Gasmig, que tem muitos desafios interessantes. É uma empresa ainda com um programa de compliance a ser implementado. E eu adoro isso, né?
Eu vejo assim, que a gente ainda tem um ganho muito grande no Brasil, de maneira geral, de profissionais para implementar os programas de compliance, alguns para melhorar programas de compliance. Mas eu acho que já a gente vai bater nesse primeiro teto. E aí, Yuval Harari, aquele famoso pensador, aliás, adoro todos os livros dele, tá aqui todos, né? Do Homo Sapiens, do Homo Deus, do 21 lições para o século XXI, agora do Nexus. Ele fala uma coisa muito curiosa, de que as gerações futuras, muito diferente dos nossos pais, e a gente está no meio do caminho, vai se reinventar profissionalmente várias vezes durante a vida. Pega a LGPD. Há 20 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso, o que era um profissional de privacidade. Daí, quando a lei surgiu lá em 2018, sei lá, de repente veio um tanto de gente para falar, apareceram vários especialistas e veio pós-graduação. Só para a gente explicar, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto super importante, é relevante. De repente, teve uma demanda muito grande, apareceram vários profissionais, muitos deles advogados, que nem imaginavam que podiam ser encarregados de dados ou DPOs. E aí, de repente, esses caras entram nessas empresas, fazem isso, e agora as empresas chegaram num voo de cruzeiro e muitas delas... Está tudo tudo digitalizado, né? Isso, e assim, os processos, eles agora foram internalizados dentro da estrutura da companhia, e agora não precisa mais de uma área, talvez não precise nem de mais uma pessoa. Esse profissional que há 10 anos atrás nem sabia que existiria essa lei geral de proteção de dados, imagina, de repente veio a lei, ele entrou nesse processo, virou um profissional de privacidade de dados pessoais, o troço entrou num voo de cruzeiro, agora ele vai precisar se reinventar. Eu não sei se ele vai para ESG, se ele vai para compliance. Compliance pode acontecer a mesma coisa, como eu disse, né? Para o bem ou para o mal. Pode ser que a gente consiga criar uma cultura de integridade, já não vai precisar mais de um diretor de compliance, porque vai ser tão óbvio, mas pode ser também que FCPA, as empresas vão começar a voltar a roubar, sei lá, e daqui a pouco não vai ter mais integridade. Deus me livre, guarde, nós vamos lutar para isso não acontecer. Mas o Yuval Harari fala disso, né? A gente talvez vai precisar se reinventar algumas vezes. Então, uma pergunta era para eu responder, mas eu estou fazendo aqui, né? Quais são os próximos estágios de compliance? Se a gente está batendo no teto de empresas que cumprem lá os 15 requisitos do decreto 11.129, quais são os próximos passos de compliance? É uma boa pergunta para a gente pensar. O que eu não tenho dúvida é que essa é uma área que vai continuar demandando novos profissionais. Então, quem está nos ouvindo, está na faculdade, está pensando em fazer faculdade, mas se identifica pelo propósito de integridade, vai ter espaço para você. Talvez não seja fazendo o que os profissionais fazem hoje, mas eu quero desafiar muito para que, mesmo que você seja, sei lá, também um engenheiro de software, não tem nada a ver com compliance, você seja um cara íntegro na sua empresa. Eu acho que é isso. Indo e surfando na onda do teu otimismo, se o compliance officer não precisar existir do jeito que ele existe hoje, eu acho que o ideal seria que todos os colaboradores da empresa fossem também /compliance officer. Eu estou cumprindo com o que tem que cumprir, todo mundo tem que cumprir com o que tem que cumprir, pronto, acabou. Não precisa ter alguém fiscalizando isso, né? Não precisa ter a polícia, muito entre aspas, dentro da empresa. Mas eu também não sei responder essa pergunta, assim, qual vai ser a próxima tendência aí que os profissionais vão precisar ficar de olho. Na CEMIG a gente tem uma frase que fala que é compliance é responsabilidade de todos. Porque a gente entendeu que as pessoas entendiam compliance como uma área, um departamento da empresa, e tipo assim, a responsabilidade de evitar a corrupção é deles. Deixa que o compliance está olhando, alguém está olhando. Isso não é sustentável, né? Então, quem sabe se num próximo nível a gente vai gerar na empresa, imagina, tá, carteira assinada, qual é o seu cargo? Compliance Influencer. Eu existo ali para mudar a cultura da empresa e para ajudar a ser mais correto. Porque algo também que se fala que o compliance, são coisas diferentes, mas assim, tem muita gente que diz que o compliance evoluiu para a integridade, né? E para quem tem também dificuldade em entender as duas nomenclaturas, digamos assim, a integridade é muito maior do que o compliance. A integridade é um ecossistema muito mais complexo do que apenas verificar se regulamentos e leis estão sendo cumpridos aí por uma empresa, por um governo, etc. Então, mas também a integridade pode ser que se chegue num momento que não precisa mais falar de integridade, como a gente estava comentando dos países nórdicos. A gente precisa falar que é legal ser ético e íntegro porque isso vai ser bom para você, para o seu colega, para a sua empresa, para a sua cidade, para o seu país. Tomara que a gente chegue no momento
que também não precise mais falar de integridade, mas aí para onde a gente vai depois disso, eu não sei nem se eu vou estar viva ainda para saber. É fato que nós vamos nos reinventar algumas vezes, mas eu torço muito para que isso aconteça, né? Vai ser ótimo mudar de emprego, de função, se a gente tiver chegado nesse nível. Então eu entendi que o Daniel, Compliance Officer da CEMIG, conseguiu implementar um excelente programa de compliance lá dentro, e isso está refletido no compromisso da empresa com o movimento Transparência 100%, né, que é uma iniciativa aqui do Pacto Global, em que a CEMIG se comprometeu com 5 metas de transparência corporativa e já está nadando de braçada, já está cumprindo aí quase todas as metas muito antes do prazo. Então, eu acho que eu consegui entender quando você falou que, não, acho que agora eu precisava de um outro desafio, porque a CEMIG realmente está já num ponto aí de excelência, e tenho certeza que muitos colegas e muitas empresas vão procurar a CEMIG também para compartilhar essas melhores práticas, porque se você conseguiu implementar essas 5 metas de transparência corporativa, que são desafiadoras, numa empresa grande como a CEMIG, óbvio que a Gasmig, que você estava me comentando, é um pouco menor, mas pode ter outras dificuldades, né? Às vezes tem menos investimento, às vezes tem menos pessoas, os riscos também são outros. Mas entendi que também, já depois da Gasmig, você vai procurar outro desafio. Então, que bom que você tem esse espírito aí de encarar esses desafios mesmo. Porque você vai crescendo muito como profissional quando você faz isso, né? E você vai ter mais o que compartilhar com os seus alunos também. Legal, sem dúvida. Então, parabéns por ter esse espírito aí aventureiro no mundo do compliance. E a gente se ajuda, né? Já citei vários deles, vou citar mais um. Walter Isaacson, que é um dos maiores biógrafos, escreveu um livro chamado Os Inovadores, que basicamente o que ele diz não existe assim, resultado de uma pessoa só. A pessoa que veio antes de mim na CEMIG já começou a implementar um programa, que agora que está depois de mim vai continuar, e a gente vai aproveitando os perfis, né? Lá na CEMIG, nesses 2 anos que eu fiquei lá, a gente conseguiu tirar a ISO 37001, que é o sistema de gestão de suborno, a ISO 31000, de sistema de gestão de riscos, as metas de transparência 100%. Quer dizer, chegou um profissional que tinha um perfil como o meu, que era assim... vidrado em chegar rápido naqueles desafios, e depois outro vai implementando, e um vai trabalhando mais cultura, o outro tem um perfil de dar mais treinamento. O mais importante é que a gente consiga juntar, independentemente do seu perfil, não precisa todo mundo ter o perfil igual ao meu, igual ao seu, né? A gente vai se ajudando, né? O que a gente tem que fazer, de fato, é um compromisso juntos, né? Um pacto, para a gente não aceitar aquele capitalismo selvagem que a gente aceita. E um não desmonte do que foi feito antes, né? Porque isso também, perfeito, aí a gente não progride nunca. E Daniel, sabendo que você está também em empresas aí públicas, você acha que, pelo menos no Brasil, né? Falar do mundo inteiro acho que é muito complexo, mas você acha que um grande gargalo de corrupção é nesse relacionamento público-privado? Ou é aí que está essa vontade de tirar um ganho, de tirar um benefício maior? Eu diria que hoje no Brasil o risco maior é esse, sim. Por 2 motivos, vamos lá. Primeiro, a legislação brasileira ela só entende corrupção quando tem um agente público envolvido. Então, todas as empresas onde eu trabalhei, eu sempre falei, gente, muito cuidado com o agente público, porque a legislação ainda não pune corrupção privada. Eu acho errado, acho que tem que punir, não acho que é criminalmente, pois é um ótimo assunto para a gente discutir, mas então, do ponto de vista legal, tem que ter um agente público envolvido. Mas mais do que isso, né? Ainda existe uma cultura, sobretudo nos rincões do Brasil, daquela administração pública que as pessoas querem levar vantagem em tudo. Então, para quem está no setor privado, assim, muito cuidado com os agentes públicos. Precisa ver com desconfiança todo mundo? Não, mas vamos estabelecer alguns parâmetros, né, de interação com agentes públicos. O que eu posso fazer, o que eu não posso. Tem muitas empresas que têm uma regra interessante. Mas você vai me falar se é correto ou não. Brindes, presentes, entretenimento, hospitalidade. Elas aceitam até um determinado valor quando é uma relação entre privados, mas é zero quando é com agente público. Por quê? Né? Com agente público, não tem uma discussão. Eu não vou dar nem o meu caderninho que tem a logo da minha empresa para nem dar dúvida, né? Aquela ideia do conflito de interesse aparente. Eu não quero nem que as pessoas pensem que isso é errado. Então, eu sei que a gente tem que problematizar mais, o assunto é mais complexo do que isso, mas se eu tivesse que dizer assim, muito pragmaticamente hoje para um executivo, eu falaria, cara, toma cuidado com as interações com a gente público, que aí é onde a coisa pode pegar pesado para você. E aí, para empresas que têm muita interação com o agente público, é operacionalizar esses controles, né? É conhecer os riscos
E você acha que dá para implementar, você que leu aí os últimos livros do Harari também, inteligência artificial, controles tecnológicos nesse processo? Acho que sim, embora o cerne do problema é cultura, né? Acho que a gente precisa entender que a gente precisa ajudar, como setor privado, a mudar a cultura do setor público. Estou dizendo aqui que todo agente público é corrupto? Óbvio que não, de novo, né? São uma minoria. Mas acho que a gente precisa fazer isso, até porque quando um não quer, dois não brigam. Mesmo que a gente tenha um agente público maldoso, que está ali querendo tirar uma beiradinha, não sei o quê, se o setor privado estiver muito comprometido com ética, e eu sei que a gente está na frente nesse processo, a gente evita que a gente brigue. Mas a boa notícia, agora eu otimista, é que o assunto de integridade está crescendo muito no setor público. Eu tô no setor público há muitos anos, tanto o CEMIG quanto o GASMIG são empresas públicas e também lidam com agentes públicos, etc. e tal. É impressionante como esse assunto está cada vez mais sendo discutido, o que mostra que os servidores públicos do Brasil, de maneira geral, são corretos e querem integridade. E que eles se sentem, assim, muito desprestigiados, tristes, quando eles veem um colega que comete um ato de corrupção. Porque aquilo dá a impressão de que todo agente público é corrupto. Não é. De que todo agente público enrola e não trabalha. Não é verdade, né? Agora, é isso. Então, como privado, né, a gente cuidar muito da relação com os agentes públicos e também investir na integridade pública nos órgãos públicos. E você acha que essas empresas que você trabalhou agora e mais recentemente, por serem empresas públicas, tem que ter, digamos assim, um programa de compliance mais forte, uma cultura de integridade mais forte por estarem trabalhando com bens públicos ou não necessariamente? Sim, assim? sim. Acho que o primeiro ponto, eu sempre falei isso, é verdade, a gente precisa colocar os elefantes na sala, sabe? A gente precisa botar o bode em cima da mesa e dizer assim, esse é um problema conjuntural, mesmo que não seja... Quando eu falo isso, eu não estou falando que meus colegas são corruptos, que vocês estão na mesa comigo. Mas isso é um risco inerente. Não dá para fechar os olhos para isso. Não dá para fechar os olhos para o passado recente do Brasil. Tem gente querendo apagar esse... A gente não pode fechar os olhos para isso. A gente precisa aprender, reconhecer. E quando você sabe de um risco, você se prepara melhor para evitar que aquele risco se materialize. A pior coisa que pode acontecer é eu fechar os olhos para o risco como se aquele risco não existisse. É aí que esse risco me pega desprevenido. É como a minha filha que quando brinca de esconde-esconde, ela fecha os olhos, porque ela acha que as pessoas que não vão ver ela. Na verdade, as pessoas vão vê-la. Então, a gente não pode fechar os olhos para esse risco. Não, isso é muito legal, né? Muito fofo. E eu acho que é isso também. Eu acho que é a gente saber que tem que falar dos problemas mesmo. A gente aqui no Pacto Global, e não só o Pacto Global, todo mundo que trabalha com corrupção, quase nunca está exigindo das empresas, o Daniel é até um fã do movimento, do Zero Corruption, né? Mas quase nunca a gente está exigindo, e quase nunca a gente está esperando a corrupção zero. Acho que o que é mais importante para as empresas, e tomara que isso também se reflita para o poder público, é como agir depois que um problema aconteceu. Então, para as empresas também que estão nos escutando, a gente sabe que a corrupção vai acontecer, a gente sabe que as pessoas que têm desvios de condutas estão em todos os meios, estão em todos os lugares, vão estar nas empresas que você trabalha, que eu trabalho, etc. Mas a questão é como que a empresa lida com isso. Então, a gente sabe que casos de corrupção, ou até falando de outros temas, assédio moral, assédio sexual, discriminação, essas coisas podem acontecer. E isso aí a gente vai entrar naquela questão filosófica que a gente falou no começo da conversa. É outro tipo de desafio para encarar. Mas o que a gente espera das empresas hoje é assim, aconteceu, já coloquei o elefante na sala, aconteceu, e ter a maior transparência com os seus investidores, com os stakeholders, aconteceu, e o que a empresa está fazendo é A, B, C e D, porque as nossas políticas dizem A, B, C e D, e a gente não pode... Então, é isso, né, que a gente tem que falar. Não é assim, não vai ter mais. Acabou, de um dia para o outro, implementamos uma política, acabou a corrupção. Isso... a gente não vai conseguir, pelo menos no médio prazo, né? Sem dúvida. Aliás, inclusive, a capacidade de detectar sozinha esses erros, né? Porque é muito fácil você fechar os olhos, esconder as coisas debaixo do tapete.
como se fosse a coisa mais linda do mundo, não tem corrupção. É aí onde a corrupção se alimenta, né? Aonde que a gente vai trabalhar para evitar que esse mal cresça e se multiplique. Falar sobre esse assunto. A gente precisa conversar abertamente. O sol é o melhor desinfetante. Quanto mais a gente esconder corrupção dentro daquele quartinho fechado, escuro, deixar de colocar o bode em cima da mesa, é aí onde ele se multiplica. E a gente fala também muito, né, em treinamento de compliance, anticorrupção, das zonas cinzentas. Então, é o que você falou. Eu recebi um caderno de uma empresa, mas calma, isso é corrupção ou não? O caderno eu poderia receber, mas uma garrafa de vinho eu não poderia receber. Mas deixar muito claro, assim, acabar com zonas cinzentas ou deixar tudo definido, né, preto e branco. Porque, às vezes, o que normalmente as pessoas veem é o que elas acham que é uma zona cinzenta. Não, o Daniel não estaria fechando aqui uma propina na minha frente. Não, eles não estariam combinando uma viagem se isso não pudesse ser feito. Mas, assim, as pessoas às vezes olham e falam, não, isso deve estar em alguma exceção do Código de Conduta, ou não, talvez isso aqui tenha uma excepcionalidade de ser permitido. Então, as pessoas... Porque, assim, um caso muito claro, né, de... pedir uma propina, muito descaradamente, isso acho que as pessoas entendem que é corrupção. Mas aquelas zonas cinzentas do... Será que o diretor podia estar na casa de praia do prefeito e tal? Aquelas questões, e as pessoas realmente não levantam a mão para falar, né? Sem dúvida. O diabo mora nos 50 tons de cinza. Então, quais são as 2 dicas que eu dou para pessoas que estão vivenciando isso? Na dúvida, pergunta. Eu acho que é o que você falou, da comunicação e colocar na... Isso. É melhor você... Porque a gente cresceu numa cultura de que, assim, eu apontar um conflito de interesse potencial é um ato ruim, né? De que eu já estou me autoincriminando. Não, isso é um ato de hombridade, né? Mostra, quem dera se todos os juízes do Brasil, né, o tempo todo se colocassem com suspeição e impedimento, por exemplo. Agora, o ideal mesmo é que a gente fosse tão capaz de a gente pensar por si próprio, entender a situação de conflito de interesse, que as próprias pessoas conseguissem identificar e, na dúvida, eu saio porque eu não quero que haja nem o conflito aparente. Mesmo que não seja um conflito real, mesmo que não seja um potencial, mas se é um aparente, eu não aceito. Agora, os times de compliance estão aí e a gente precisa quebrar com algumas coisas. Quer ver uma? Como chama o canal que recebe as coisas? Canal de denúncias, né? Ele já é um nome pesado, ele é feito para as pessoas não apresentarem relatos como esses. Então, o compliance agora precisa se humanizar, ele precisa receber, ele precisa ser mais aberto para conversar com as pessoas. Se você tem alguma dúvida, traz para mim, não fica escondendo aí não, porque se eu ver, depois é muito pior, né? Então, a gente tem bons caminhos ainda para avançar. Esses nomes pesam, né? Assim, área de anticorrupção pesa, né? Porque, assim, nossa, eu não vou nem falar desse tema, não quero estar envolvida com as conversas de corrupção, né? Canal de denúncia, eu concordo. Tem algumas empresas que é canal de troca, canal de fala, linha ética, isso, que é um nome mais propositivo. Apesar de que eu também acho que as denúncias são muito importantes quando é realmente um caso de ilegalidade assim, grave, de crime, etc. Que também a gente vai entrar naquela outra discussão de que muitos canais de denúncia estão sendo usados, mas não para denúncias com materialidade ou denúncias propriamente ditas. Também estão sendo usados por denunciantes para fazer uma reclamação, mas sem dar nenhum tipo de informação. Quem, quando, onde, como, porquê, etc. Então, eu acho que a empresa também tem que, por um lado, fortalecer assim, denúncias, que é o que vai ajudar a empresa a mitigar ou pegar questões de anticorrupção no começo. Mas essas linhas éticas, essas conversas sobre ética, conversas sobre compliance, mas a gente sabe, né, Daniel? Propõe isso numa empresa, as pessoas não acham tão legal. Mas é isso, a gente vai caminhar. Vamos caminhar de um modelo de compliance baseado em controle para um modelo de compliance baseado em confiança. Essa é uma migração, é quase uma girada de chave de 180 graus. Muitas empresas, muitas organizações já entenderam. Eu prefiro colher resultados a longo prazo e lá na frente ser muito mais leve do que continuar fazendo essa bola de neve de mais controle, mais vigilância, mais punição, mais dinheiro. A gente não vai reduzir corrupção com mais controle. Essa é a percepção que eu tenho. Bom, Daniel, obrigada. A gente chega agora no final da nossa conversa. Gostei muito de conhecer mais aí da tua história também. E vou ficar acompanhando, né, a carreira também, porque já sei que se você começar a voar
né, muito tranquilamente num cargo, você já vai procurar outra coisa. Então, daqui a pouco a gente fica acompanhando a carreira do Daniel. E quem sabe, não mais como Compliance Officer, até um outro nome para um outro cargo, né? Se a gente chegar nessa posição de otimismo aí que você mostrou para a gente, e tomara que seja isso mesmo. Legal. Muito obrigado pelo convite. Esse projeto é espetacular. Parabéns. Obrigada mesmo por ter apoiado esse projeto. Então, a gente gravou 8 episódios com diferentes compliance officers. Acho que todo mundo que participou aqui das conversas falou, poxa, nunca me deram esse espaço. Realmente foi uma ideia inovadora para a gente falar com essas pessoas, mostrar um pouquinho mais do cargo de compliance officer, mas também das pessoas que estão por trás desses cargos, por que elas são admiradas aqui em vários rankings e compliance on top, etc., tem um porquê, né? Essas pessoas realmente são especiais e a gente ficou muito feliz de, com o apoio da CEMIG, ter o espaço para essas conversas. Então, a gente agradece aí 2 vezes por você ser esse parceiro tão grande aqui do Pacto. Obrigada mesmo. Tamo junto. Obrigada.